que é um prazer muito grande em recebê-los. A Estação Ecológica de Aiuaba é uma unidade de preservação integral, foi fundada em 1978, regulamentada em 2001, tem 11.525 hectares a sua área, é totalmente da área de Caatinga, do bioma Caatinga, né? Tem alguns animais já em extinção, como é o caso do canário da terra, que nós já não temos aqui na região, mas felizmente temos alguns que estão retornando, tipo a asa branca, que esteve quase extinta, mas que está retornando. Tem alguns outros animais, tipo o caititu, que também está sendo reproduzido e aumentando o seu contingente. Então, no total dos animais e da flora que nós temos aqui, ela tem sido realmente, de certa maneira, preservada, e principalmente, inclusive, no entorno da estação. O entorno compreende até 10 quilômetros da área, da circunferência, do perímetro da estação ecológica. Nós temos hoje um trabalho feito junto às comunidades ao longo do tempo. Ela vem desde 1978, nós apenas demos continuidade. Temos a participação da comunidade de um modo geral, principalmente das associações de produtores. Temos a parceria com a prefeitura, com os colégios. Os colégios têm prestado bons serviços, principalmente porque são os formadores de consciência ecológica, juntamente com a estação ecológica e com as outras unidades que trabalham nesse sentido, ou outras entidades. Temos o apoio da imprensa, normalmente a do Tauá e Campos Salles, que são as que dão mais cobertura aqui na área. Então, de modo geral, nós trabalhamos com as comunidades. Felizmente, nós hoje temos uma receptividade muito grande, inclusive com a parte dos agricultores. Nós temos feito um trabalho. Este foi o primeiro ano que nós começamos a trabalhar formalmente com as queimadas controladas. Os senhores formadores de opinião, divulgadores que são, seguramente poderão contribuir substancialmente com essas experiências que nós temos tido a partir do presente ano. Nós vimos nos primeiros anos trabalhando com a educação ambiental e nas reuniões, e particularmente anualmente, por ocasião da Semana do Meio Ambiente, tentando convencer os trabalhadores de que eles devem reduzir substancialmente as queimadas. Isso tem sido difícil. Mas atualmente e no corrente ano, felizmente nós pudemos formalizar os processos de queima controlada, principalmente dentro da área do entorno, ou seja, numa área de aproximadamente 30 mil hectares. Nessa área de 30 mil hectares nós tivemos apenas 73 queimadas. Já autorizadas, mas nem todas queimadas efetivamente. Isto representa alguma coisa em torno de 140 hectares. Então, se nós analisarmos o percentual, vamos ver que a quantidade de queimadas é muito pequena. 140 hectares numa proporção de 30 mil hectares. O nosso município tem 2.400 e poucos quilômetros quadrados. Então, se nós projetarmos, vamos ver que nós vamos ter alguma coisa em torno de 1.000 e poucas pequenos proprietários fazendo queimadas aqui dentro do município. Mas nós já temos exemplos, tipo uma associação de Pau Branco e região, que esse ano aderiu quase que integralmente a não utilizar as queimadas. Isso em função de um programa da distribuição do trator, que o trator, todos nós sabemos, pode ser benéfico ou maléfico para o meio ambiente. No caso, nós aqui estamos fazendo um trabalho e tentando ver se ele pode ser benéfico. E essa associação, que tem 64 associados,
60 aderiram no sentido de não usar queimadas. Então, neste ano, somente 4 dos associados desse grupo de 64 vão utilizar. Aproveitando uma experiência do Abuba Sertão, eles vão adotar a aradagem e, ao mesmo tempo, o estrumo dos animais que nós somos aqui na região, pequenos produtores de ovinos e caprinos principalmente, e secundariamente, então, criadores de bovinos. Então, para nós, esse é um ponto de referência. Nós estamos acompanhando de perto e pedindo e tendo também a colaboração da Prefeitura, que tem colaborado substancialmente nesses trabalhos. Então, nós esperamos que, com a continuidade, a gente possa efetivamente fazer um trabalho mais profícuo. Nós acreditamos que esses trabalhos só podem ter efeito se houver o trabalho de educação ambiental. Aquela questão da multa pela multa, da autuação, ela pode ter algum efeito, mas ela cria normalmente pessoas que trabalham contra a preservação na fase posterior, ao passo que os que são conscientizados, eles passam a ser defensores. Um trabalho que tem sido feito desde 2005 foi com a criada dos brigadistas. Nós aqui temos 7 brigadistas que trabalham durante 6 meses por contrato temporário, mais precisamente do mês de agosto até o final do ano, e temos em torno de 150 pessoas já formadas dentro dessa conscientização. São formadas pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes. É um treinamento de uma semana em tempo integral. São normalmente 30 pessoas em cada ano que são formadas, e dessas 30 são escolhidas 7. Esses 7 que são escolhidos no corrente ano só poderão concorrer novamente daqui a 2 anos. Então, nós temos um contingente já de em torno de 150 pessoas conscientizadas. Eles hoje são já formadores de opinião e pessoas que colaboram na defesa do meio ambiente do entorno. Então, nós começamos a ver também grupos de voluntários já participando em função desses trabalhos. No núcleo do centro, nós já temos alguns jovens trabalhando, alguma coisa em torno de 8, 10 jovens. São cobradores de resultados, querem muitas vezes resultados imediatos, pela própria condição do jovem, que é um resultado já de agora, mas nós temos uma convivência relativamente boa com esse pessoal, e a gente tem feito esse trabalho, e nós acreditamos que esse trabalho ele pode ser propagado ao longo do Estado. Nós sentimos muita dificuldade, por exemplo, da disseminação, da descentralização da FEMAS, no sentido de passar a atuar em todos os municípios. Nós já temos alguma parceria informal, mas não temos analistas ou técnicos ou fiscais da FEMAS aqui no município de Aiuá. O IBAMA, nós pedimos apoio quando precisamos ao escritório regional do Iguatu, porque nós hoje, a estação ecológica pertence ao Instituto Chico Mendes. Nós temos aqui apenas um fiscal para atender a nossa área de 11.525 hectares. Então, quando temos problema de caça, de caçadores contumazes, que efetivamente nós temos, e no município, não só de Aiuaba, mas todos os municípios normalmente têm, principalmente aqueles que ainda têm caça suficiente. Então, esses trabalhos são os trabalhos que a gente pede a colaboração dos senhores, no sentido de, quando puder, também defender alguma coisa para que o governo possa dar prioridade na descentralização e apoio das comunidades do interior. Nós vimos agora recentemente, inclusive na campanha política, uma questão de discussão do controle integral das queimadas na região da Amazônia. Nós particularmente não acreditamos em possibilidade de queimada, de controle radical de queimada. Até porque é uma questão cultural, nós temos que primeiro preparar para depois conseguir algum resultado. Então, se pode conseguir
é que se possa relativamente e paulatinamente ir conseguindo aumentar esse percentual de adesão. Mas essas adesões só podem ser conseguidas se tiver as ações do governo, a participação e principalmente a participação da imprensa e a conscientização das nossas comunidades se engajando efetivamente.